Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bem-vindo ao podcast do Vitor depois de tanto tempo, né? Acho que já faz 2 semaninhas aí que eu não lanço nada novo. Infelizmente, a rotina aí deu uma corrida, tive bastante coisa para fazer. Acabei ficando um pouco de lado aí no podcast, tá? Mas não se preocupe, hoje já volta o nosso podcast, semana que vem provavelmente vai ser um episódio muito especial com um convidado aí bem interessante. E a gente vai continuando fazendo uma vez por semana aí esse conteúdo de qualidade para você sobre estudos, cultura, produtividade e tudo mais, né? E é justamente sobre produtividade que eu quero falar hoje. E assim, vocês sabem, né, que eu tenho vários vídeos dando dicas de produtividade nos estudos, na vida pessoal, na rotina, etc, etc. Inclusive um futuro vídeo que eu quero fazer é sobre rotina matinal, né? Só que hoje eu quero falar do outro lado da produtividade que pode ser um pouco danoso para você, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria pedir 2 coisas. Pessoal, eu estou quase monetizando o podcast do Vitor no YouTube. Então, se você quiser me ajudar, se você gosta do meu material, vai lá no YouTube, deixa rolando, ouve quando estiver lavando a louça, quando estiver na academia, quando estiver jogando, ouve quando estiver fazendo tudo. Fica ouvindo o podcast do Vitor, que com certeza você vai me ajudar muito. Então assim, se você ouvir um videozinho lá no YouTube por dia, já vai me ajudar imensamente, tá bom? Me ajudem a ser monetizado, por favor. Vocês estarão me fazendo um grande favor, tá? Outra coisa é que finalmente, depois de tanto tempo pensando nisso, eu voltei com um blog. Eu tinha blog há um tempo atrás, né? Mas eu voltei a fazer. É o primeiro link da descrição, vai estar lá casadoestudo.com. É só você clicar, vai lá, ver seu artigo, ver o artigo do livro que você quiser. Por enquanto tem algumas resenhas de livro e uma biografiazinha do Tolkien. Vai lá ver se você gosta, espero que você goste, né? E aí a gente pode esperar que esse projeto aí do blog cresça também. Certamente ele vai crescer aí ao longo do tempo, mas o blog ele demora para pegar tração. Então esses 2 pedidos, né? Se você puder ouvir o podcast quando você tiver tempo e também veja lá, clica lá no texto do blog. E no texto do blog tem o link da Amazon, né? Se você puder comprar por lá, vai me dar uma ajuda, porque eu ganho uma pequena comissão, né? Como eu estou focando muito nos meus serviços, né? Como redator, copywriter, não dá para eu lançar um produto aqui, porque eu sei que muita gente não compraria, não seria tão apelativo, né? Mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar, vamos voltar a falar do lado negro da produtividade, tá? Pessoal, todo mundo sabe que ser produtivo é bom, fazer coisas é bom, ocupar o tempo com coisas proveitosas é bom, né? Há poucos anos atrás eu estava numa situação onde eu tinha muito tempo livre, eu não tinha no que gastar, eu não tinha projetos, eu não tinha anseios, eu não tinha nada assim, né, desse tipo. E eu ficava sem fazer nada, sem ser produtivo, eu não malhava, eu não estudava direito, eu não trabalhava direito, etc. Foi graças ao Dr. Ito, ao Jordan Peterson e outros, né, com o tempo que eu fui me tornando mais produtivo, fazendo mais coisas. Hoje em dia, poxa, tem blog, tem podcast, tem Instagram, né? Tem um projeto aí no Instagram para começar também, tem clientes para trabalhar e tudo mais, né? E são coisas muito boas, né? Só que a produtividade, ela pode te deixar um pouco alienado, digamos assim, né? Primeiro, se você quer ler algum livro de produtividade, o que eu recomendo é o Trabalhe 4 Horas por Semana, tá? Assim, ele é diferente dos outros, pelo que eu vejo, além de ser muito bem escrito. Inclusive no blog tem uma resenha, e meu último episódio foi uma resenha do livro, né? Foram as principais lições do livro. Então, assim, se quiser ouvir o podcast, aproveitar para me dar aí uma audiçãozinha, né? Ou então ler lá no blog, você pode conferir. Mas a maioria, dos livros de produtividade, dos gurus de produtividade e tudo mais, eles acabam deixando a gente um pouco egoísta, entende? Porque assim, vamos supor, você tem que ter uma rotina matinal, né? Pô, eu tô lendo O Milagre da Manhã, quer dizer, tô ouvindo o audiolivro.
E Milagre da Manhã fala, né, acordar mais cedo, inclusive hoje eu acordei mais cedo, acordar mais cedo, fazer as coisas, etc, e tudo direitinho. Só que se você se deixar dominar, você entra numa pilha de querer fazer tudo super produtivo, de querer ter o dia perfeito, de querer ter tudo planejadinho, e você não se prepara para os imprevistos da vida. E a vida é cheia de imprevistos. Tem muitas coisas que a gente não pode prever, né? Vai que você tem que cuidar de alguém que está doente, vai que ocorre algum imprevisto, você tem que ir na casa de alguém, você tem que pagar uma conta que não estava prevista, você tem que... Enfim, milhões de coisas. E essa mente extremamente voltada para a produtividade, ela faz isso nas pessoas. Ela deixa as pessoas muito alienadas, muito presas. Não, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser produtivo. Não. Isso acaba deixando as pessoas loucas, né? Verdadeiramente loucas. E eu tô um pouco nessa pilha, né? Esse episódio é até pra ver se eu consigo expurgar um pouco esse demônio da minha vida, né? Da produtividade... Vamos usar uma palavra bonita, né? Produtividade tóxica, olha só. Porque eu vi que aconteceu uma coisa comigo, né? Comigo mesmo. Ontem eu tinha trabalhado bastante de manhã, eu ia com a Amanda acompanhá-la no médico, e depois a gente ia pra casa, eu ia malhar e tudo mais. E só que o que acontece, a Amanda estava com um ligeiro problema de saúde, não se preocupem, não é nada demais, ela está bem, o Ícaro está bem também. Pra quem não sabe, Ícaro é o meu filho, né, que ela vai ter daqui a mais ou menos um mês. Mas acabou demorando a consulta, ela teve que se consultar, teve que esperar o exame ficar pronto, teve que esperar ser atendida de novo, a gente foi na farmácia, blá blá blá, procurar o remédio, ela estava com fome, enfim, né? A gente devia estar em casa umas 3 horas, chegou quase 5 horas, né, praticamente. E eu não consegui malhar. E cara, eu fiquei, de forma inconsciente, assim, a primeira reação que eu tive foi raiva de tudo isso. Foi raiva de não ter tido tempo de malhar. E cara, olha só, eu ao invés de estar cuidando da minha namorada, de estar cuidando da mãe do meu filho, de estar alegre por ter tido dinheiro para comprar o remédio, por ter tido tempo para acompanhá-la, por ter, enfim, né, passado a tarde com ela, ou por mais que seja numa consulta, eu fiquei com raiva porque eu não consegui malhar, né? Ou seja, eu estava dando mais atenção a uma rotina, a uma atividade, do que ao ato de cuidar de uma pessoa que eu amo, né? Ou seja, você consegue perceber que é uma inversão das coisas, né? Para que a gente quer produtividade? A gente quer produtividade como um meio para alcançar um fim, né? A gente quer produtividade para a gente ser mais constante, para a gente trabalhar e ganhar mais dinheiro, para a gente ter mais tempo para nossa família, para a gente se sentir bem, né? E não a produtividade pela produtividade. Porque assim, como eu tinha trabalhado muito de manhã, estava tranquilo o dia naquele período da tarde, não ia me atrapalhar tanto. E por exemplo, hoje mesmo eu posso ir na academia sem problema nenhum para repor o dia de ontem. E de repente, se eu não conseguia malhar o que eu queria malhar até sexta, eu malho no sábado, não tem problema. Então, ao invés de eu me alegrar por eu ter tido esse tempo para cuidar dela e tudo mais, eu fiquei com raiva, né? E assim, cara, quantas vezes você talvez não tenha ficado assim, né? Tipo, agora vou manter uma produtividade, uma rotina matinal. E de repente você tem que levar o cachorro no veterinário, você tem que fazer um exame e tudo ruim, né? No dia você não consegue se manter focado. E cara, tudo bem, isso acontece, né? A gente tem que ter em mente que a produtividade é para alcançar esse meio, né? Para alcançar esse fim de conseguir fazer as coisas, de conseguir entregar as coisas para as pessoas e por aí vai. E não simplesmente para se ter uma rotina, né? A gente tem uma rotina para alcançar algum resultado, tá? E isso aí é verdade que o professor Olavo, lá no COF, na aula 4, se eu não me engano, ele fala que o tempo, né, a pressão que a gente tem por causa do tempo é uma pressão alienante, né? Que nunca na história a gente teve uma pressão tão grande em relação ao tempo, né? De acordar, tomar café da manhã, e 9h30 tem uma reunião, e 10h30 tem que malhar, e 11h30 tem que fazer o almoço, e 1h já tem que ter outra reunião,
e aí depois de 2 às 5 você trabalha fazendo várias coisas, e depois você tem que ler livro, ver filme, jogar jogo, né? São pressões absurdas que a gente acaba tendo nesse mundo onde a moeda de troca é a produtividade, né? É o fato de você ser produtivo ou não. Então, realmente, o tempo, ele acaba deixando a gente muito preso às coisas, né? Em outras épocas não era assim. Eu tô até lendo Madame Bovary, e ele já se passava ali Agora eu não saberia dizer se é já na idade contemporânea, já depois da Revolução Francesa. Mas, enfim, por ali, né? Um pouco antes ou um pouco depois, que seja. De qualquer forma, esse livro, as pessoas ainda tinham um pouco de tempo, ainda podiam parar e acordar mais tarde, acordar mais cedo, ou passar 1 hora de caminhada, coisas que, assim, hoje a gente não tem tempo para fazer, entendeu? A gente não tem tempo para fazer. E a gente tem que entender que isso não é tão natural, entende? Isso não é tão natural. E tudo bem se a gente não conseguir se adaptar completamente. E aí também tem o outro lado. Claro que, poxa, se a gente tem uma rotina de trabalho de 8 às 5, por exemplo, né, de CLT, beleza, a gente tem que se adaptar. A gente também não pode se revoltar contra o tempo onde a gente nasceu, né? Não dá pra gente mudar o mundo, mas dá pra gente se adaptar. Ou então, sei lá, se você tem uma rotina onde você trabalha de plantão, aí de repente você aproveita no dia seguinte, enfim, né? Coisas desse tipo. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa pressão com o tempo, ela não é natural, né? Ao longo da história você vê os livros, as pessoas tinham mais tempo, mas ao mesmo tempo a gente não pode se revoltar, tem que buscar se adaptar de alguma forma e viver realmente um pouquinho de cada dia, né? Porque beleza, a gente tem Tô supondo aqui um trabalho CLT, não é o meu caso, mas pode ser o seu, ou se você estuda para vestibular, para concurso, que seja. Você vai ter algumas horas aí ocupadas, mas isso não te impede de você ter 1 horinha ali para você ler um mangá, você ler um livro, você ver um filmezinho, uma série, escrever, né? Porque assim, às vezes a gente tem até uns hobbies assim meio passivos demais, né? Ver uma série, beleza, mas por que não tentar escrever um pouco, tentar tocar uma música, né? Que é uma coisa mais ativa, né? Então, enfim, são coisas aí que a gente pode ir pensando para realmente não ficar preso nessa coisa da produtividade, né? E a gente não ter uma rotina alienante, né? E, por fim, pense nisso, né? Se essa rotina sua que você está tendo não atrapalha nas suas relações humanas, né? Na sua relação amorosa, na sua relação de amizade, na sua relação com a família. Pense um pouco nisso, porque às vezes a gente quer melhorar, quer ser produtivo, mas a gente acaba atropelando as coisas e prejudica as relações humanas em troco de ter os hábitos mais constantes, né? Nem sempre é uma troca muito boa. E eu queria acabar, né, esse episódio, que hoje foi realmente breve, para lembrar de 2 trechos de São Paulo, né, que é um dos maiores escritores de todos os tempos. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala, né, que a letra mata e o espírito vivifica. A gente pode fazer um paralelo, né, que o espírito, né, no caso, é você cuidar das pessoas, é você ter o seu objetivo em mente e tudo mais, mas a letra, né, a letra é toda essa rotina milimetricamente planejada, de rotina diária e etc, porque essa é aquela letra, né, que deixa a gente preso, parado, fixo, sem nenhum tipo de abertura para a vida que é cheia de imprevistos. E só o espírito vivifica, né? Então a gente, beleza, tem que, né, ter uma rotina, tem que ter alguma coisa ali que você faz todo dia, eu acho importantíssimo. Inclusive vou falar sobre isso, né, de rotina matinal. Só que por outro lado, a gente tem que ter essa abertura, né, porque o espírito vivifica. E ainda ele fala também, né, na primeira carta aos Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem o amor, eu nada seria, alguma coisa assim, né? Eu não tenho um trecho de cabeça. Inclusive na Bíblia Católica, esse amor ele foi trocado por caridade, né? Porque amor parece que é paixão, né? As pessoas confundem, né, no linguajar atual, mas seria caridade mesmo, né? A doação. E aí
Nessa primeira carta, o que ele quer dizer? Cara, ainda que você seja um cara hiperprodutivo que que acorda às 5 da manhã, toma banho frio, faz jejum, toma suplemento, malha, lê um livro por semana, ainda que você fizesse tudo isso, sem a caridade, do que isso vale? Ou seja, sem um objetivo, né, de, sei lá, ganhar dinheiro para cuidar da sua família, de fazer mais coisas para ter tempo para você se cuidar também, enfim. Sem isso, você não vai ter muito benefício, né? Você simplesmente vai ser aquele cara que é produtivo por ser produtivo, quando na verdade você deve ser produtivo para alcançar algum fim, algum objetivo que você queira na sua vida, tá? Então, como essa última lição aí, né? Eu gostaria de encerrar esse episódio. Por favor, manda pro seu amigo, me ajuda a monetizar esse canal, pelo amor de Deus. Já não é em tempo, tô desde 2019 nessa batalha. Assiste aí um videozinho por dia, manda para um amigo um videozinho por dia. Isso no YouTube, né? Para eu conseguir monetizar. E também vá lá no meu blog, lê a resenha do livro. E se quiser, compra lá um livro na Amazon usando qualquer link presente no artigo, que você vai ajudar o meu trabalho, tá bom? Tô precisando aí, pessoal, terminou a bolsa aí do doutorado, né? Terminei o doutorado, mas enfim, aí agora eu tenho que correr atrás de outras fontes de renda. Então é isso, espero que esse episódio tenha sido útil e a gente se vê no episódio da semana que vem. Valeu, muito obrigado.